Olá, seja muito bem-vindo a mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 16 de dezembro de 2024. É a última do mercado brasileiro para este ano, depois retornaremos em 6 de janeiro. Mas ainda tem a da semana que vem, dia 23, sobre o mercado global. Bom, não está muito fácil falar de Brasil, mas eu posso me dar ao luxo de ser chato e dizer que nós avisamos. Né? Nós avisamos e estamos repetindo isso. Basta olhar os nossos vídeos que estão todos publicados aí no nosso canal no YouTube. Estamos avisando há 2 anos. Né? Na verdade já está dando mais, né? Tá dando mais de 2 anos. Enfim, fazer o que, né? Juros disparando, bolsa despencando. Teve circuit break de leilão do Tesouro Direto. Dá para imaginar um negócio desse? Quando isso aconteceu lá no Covid e tal, beleza. Era uma crise pandêmica global. Mas você imagina o ambiente de negócio parar, ter que travar, ter que parar a negociação, porque não está rolando, está começando a variar demais. Os títulos longos já estão chegando a IPCA mais 8%. Os títulos pré têm chegado a mais de 15%. Selic acabou de subir e se vocês me acompanham há algum tempo, vocês lembrarão que eu disse quando ela caiu que não deveria ter caído. Né? Tive a petulância de afirmar isso. Né? Falei, vai demorar alguns meses, talvez um ano, e ela vai voltar a subir. O atual IBGE é mascarando um monte de dados. Enfim, fiquem atentos, pessoal, porque hoje em dia, no Brasil, a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Então, procurem perceber aí o que está atrás, né, nas entrelinhas. Juros brasileiros continuaram sua trajetória de alta, deram a folga com bastante volatilidade. Tá? Bastante volatilidade. Isso daqui aconteceu mais ou menos na divulgação da Selic, mas ainda assim na quinzena deu 5,84%. Não é pouco para juros. Juros não costuma ter esse tipo de variância, de variação. Mas enfim, né? Escutem. Tendência dos juros, obviamente, é de alta. Ele deu uma correção aqui, né, já está virando para alta de novo em todos os indicadores. E quando a gente olha o gráfico longo, está absolutamente preservada a tendência de alta. Na verdade, nunca ela foi de fato comprometida. Aqui teve uma passagem da média curta sobre a média intermediária, mas foi efêmera. Ela vem desde lá de trás, desde o começo do ano, um pouquinho depois, em tendência de alta. Só que ela mudou a inclinação. Estava vindo de um jeito, quase horizontal aqui nos últimos meses. De repente ela tomou uma vertente ascendente. Tá? Complicado, gente, complicado. Quem não tem dólar está em maus lençóis. Muito bem. Bolsa. Não precisa nem dizer, né? Queda livre. Caindo, 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 caindo. E a gente falou lá atrás, não vai parar de cair, como estava por aqui. Ó. A gente criticou esse movimento aqui. Né? Se vocês voltarem lá atrás, lá em agosto, vocês vão ver que a gente criticou isso daqui. Falou, gente, isso daqui não podia estar acontecendo, isso não é real. Isso é manipulação, vai cair de novo. O que aconteceu logo depois? Começou a cair, caiu, 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 caiu e está caindo até agora. Aqui teve
uma correção mais profunda, fez um duplo topo aqui, né? A tendência agora é dar uma aprofundada braba, né? Os indicadores indicando é ótima, né? Os indicadores mostrando queda, né? E se a gente vai para o gráfico longo de bolsa, queda. Ainda não totalmente uma tendência de baixa estrutural, mas ela está virando, ela está se compondo como uma tendência de baixa estrutural. Ela ainda tem algo, um caminho a trilhar, mas não vemos a menor hipótese disso reverter. Pelo menos não no curto prazo, nem no médio. E talvez, lamento dizer, nem no longo. Não, não vislumbro nada que seja alta de bolsa nos próximos meses. Tá? Nosso rally de fim de ano vai ser rally pro buraco. Lamentavelmente. Dólar vem subindo, né? Teve essa escalada forte aqui. Depois de uma escalada forte, naturalmente ele dá uma acomodadinha. Com o Banco Central nos últimos dias despejando bilhões de dólares para tentar controlar a alta do câmbio. Mas isso é que nem você tomar, né, balinha de açúcar para dor de cabeça. Eventualmente a pessoa acredita e para de sentir, mas ela volta. Não tem jeito. Então isso daí é só adiar o inevitável. Tá? Apenas e tão somente adiar o inevitável. A gente tem um problema fiscal seríssimo no Brasil. E tem um governo gastador, mas que gasta como se não houvesse amanhã. E com convicção ainda de que ele está fazendo certo. Tá? Gastando mal, desperdiçando recursos que saem do nosso bolso. Né? Se você não sabe disso ainda, sai do nosso bolso. E sem expectativas boas para isso. O dólar, ele já bateu no fundo e ele ou vai ficar lateralizado se continuar a injeção de dólares do BC, ou vai subir mais. Tá? Não tem outro caminho, ele não cai mesmo. Tá? Não cai. Não tem como cair. Sinto muito. Não tem. Muito bem. No, na tendência estrutural, né, pura tendência estrutural de alta, desde o começo do ano, diga-se passagem, tendência estrutural de alta. Não tenho o que dizer. Ok? Criptos estão vivendo um momento mágico, né? Eu estou adorando porque eu tenho essa ETF aqui lá na Nasdaq, né? A verdadeira, essa aqui é uma proxy, uma cópia, e ela tá aliviando, né? Olha, os candles vermelhos de queda no ânimo, no ímpeto, e a bichinha continua subindo, é terrível. E aqui é horizontalizado, tá? Subiu mais 9,63 nessa quinzena. Não é pouca coisa não. Tá? A minha posição já está com mais de 100%. E tá lá. Tá? E aqui, olha, é correção, tá? Indica uma pequena queda, sem muita convicção, no campo positivo do oscilador, é pura e simplesmente correção. Tá? Daqui a pouco ela desponta de novo para cima. Depois entram os setores da bolsa, e quase todos negativos, como a gente vai ver. O agro menos 2%, né, lateralizado na verdade, com uma volatilidade mais significativa, com indicativo de continuidade da baixa. Tá? Financeiro, acho que é o único, se eu não estou enganado, que subiu, ou um dos dois que subiram. Acho que teve mais um, a gente vai ver já. 1,15, né? Mas olha a tendência aqui, ó, queda.
Esse 1,15 aqui foi correção. Bateu na linha base dos dentes do crocodilo e vai voltar a cair. Já está dando indicativo aqui de que vai cair de novo. Então, não tem muito jeito não. Tá? Ou lateraliza ou cai. Mais provável que caia. Depois vem consumo. Né? Já estão vendendo carne a prestação para pagar até o carnaval. Né? Você já comprou alguma vez carne para o Natal? A prestação para pagar até o carnaval? Eu não lembro disso. Se aconteceu, aconteceu lá na época do governo Sarney. Eu era adolescente, eu não devia prestar atenção nessas coisas. E meu pai não está mais vivo para perguntar para ele. Então, não sei. Mas caiu aí, consumo 1,91. Né? Queda, gente. Não tem o que dizer. Ó. Queda. Continuidade da queda. Tá? As elétricas. Elas costumam ser mais resilientes, mas que nada, né? Continuam caindo. Indicativo de queda. Caíram 2 e vão continuar caindo. Tá? Eventualmente com alguma correção no meio do caminho, mas não mais do que isso. Depois, materiais básicos. Né? Essa daqui deu uma impressão, né, de que deu uma subida, mas deu um corte tão pronunciado na sexta-feira que no resultado da quinzena ficou menos 1,74. Indicativos de queda, continuidade da queda. Ok? Depois, utilidades, né? Queda. Fez uma correçãozinha aqui. Aqui variou só 0,61 negativo. Aqui está um pouquinho conturbado, ou seja, indica mais lateralidade do que qualquer coisa, mas não indica nada de subida. Ou lateralidade, mais provável, ou continuidade da queda. Não tem subida nesse trem, não. Depois as indústrias. Deu uma subida, né? Até interessante. É bacana essa subida que ela deu aqui. Mas já deu uma caída. Uma caída. Continuidade dessa queda. Mas ainda é uma queda corretiva desse movimento de alta. Tá? Ainda não virou para baixo de fato. Subiu aí 1,24 na quinzena. Então essa daqui ainda tem uma chance de voltar a subir, mesmo com a bolsa caindo. Tá? É uma boa aí para pegar alguma delas com qualquer outra da bolsa para fazer long and short. Né? Uma operação comprada conjugada com uma operação vendida. Deve ter oportunidade aí, não explorei. Depois as médias e grandes indústrias, queda, fez uma correção profunda, rompeu a linha base da mandíbula do crocodilo, mas não conseguiu, não aguentou, bateu na volatilidade superior e voltou. Indicativos oscilatórios de baixa, já caiu 0,55 e nos parece que continua, porém está muito próxima da volatilidade inferior aqui. Ela pode ter um repiquezinho aqui, ou seja, bater, subir novamente para depois continuar caindo. Tá? É difícil ela romper uma volatilidade como essa. Depois vem as pequenas, né? As pequenas empresas. Tendência de queda, óbvio, juros subindo, as pequenas caem. Não tem exceção. Né? Não conheço, pelo menos não me lembro de nenhum. Menos 8, 1,8, melhor dizendo. E aqui, ó, ela está trilhando o campo negativo. Pipocou aqui no positivo, mas já voltou. Ou seja, movimento de queda. Tá? Um pouco lateral, mas para baixo. E finalmente, os fundos imobiliários, que eu já falei para vocês não entrarem. Não é a hora. Não é a hora. Ele está bem baixo. Ele está bem. A maioria dos ativos está muito abaixo do seu valor nominal, do seu valor patrimonial. Mas caiu 5% de novo essa semana, gente. Não é uma boa você ficar comprando picadinho, né, reinvestindo dividendos, quando está caindo desse jeito. Tá? Não façam isso. Prefiram guardar numa renda fixa, no CDI,
né, bem líquido, para vocês perceberem quando esse movimento de fato parou, e não vai parar por agora. Tá? Quando ele chegar no fundo do poço, em algum momento, provavelmente, ele vai ter que se recuperar, ao menos para o valor patrimonial próximo dele. E ele vai subir, e aí é o momento de ganhar dinheiro. Tá? Todo mundo que está comprando picadinho aqui enquanto ela está caindo, está ficando negativo. Tá? A não ser que você seja uma pessoa bem experiente no mercado, não vale a pena. E outra, você está comprando ainda caro. Né? Quem veio comprando por aqui, veio comprando caro. Aqui já caiu mais, está bem baixo. De repente até ele para de cair aqui e dá uma subida. Mas, pô, poderia ter deixado para comprar aqui, pelo menos. Olha quanto, tanto 5% a menos caiu. Eu fico doido com esse povo que fica falando por aí, né, com aquelas visões da década de 50, 40, eventualmente 60, de que você tem que ir comprando um pouquinho de cada vez. Não deixa de estar certo, mas você tem que saber quando. Né? Eu não sou contra o comprar um pouquinho de cada vez. Eu sou contra o quando. Tem gente que simplesmente vai lá, fecha o olho, põe a ordem, a mercado, compra e dane-se. Meu, não é assim que se ganha dinheiro. Não é assim que se ganha dinheiro. E não é assim que você fica calmo, que você dorme tranquilo. Tá? Enfim. O que acontece é que existem grandes autores que recomendavam realmente que você fosse comprando aos poucos. Não é uma estratégia errada. Pelo contrário. Se você vai montar uma carteira, por exemplo, para sua aposentadoria, é o jeito certo de fazer. Mas quando você olha para o gráfico e vê que ainda tem mais para cair, pô, não é hora de comprar, mesmo que seja pouquinho. Estoca esse valor, esse dinheiro aí no CDI, que seja. Né? Eu não entraria no Tesouro hoje porque estou preocupado com esse governo. Né? Não acho que vai dar default, né? Que ele vai pedir moratória, mas tem um receio tremendo. Eu não vou entrar num título de 30 anos com esse governo aí, fazendo o que está fazendo. Tá? Não estou falando do governo em si, estou falando do que ele está fazendo. Tá? Ele está jogando dinheiro pela janela. De outro, né? Porque aqui em casa não caiu nem um papelzinho. E isso vai gerar inflação, juros altos, dólar alto, bolsa baixa. Porra, se a bolsa vai cair, por que eu vou comprar agora? Se ela vai cair mais? Estoca no CDI. CDI é dívida bancária. Eu acho que os bancos são os últimos a quebrarem. Até depois do país. Tá? Eu não confio nesse. Eu não entro em tesouro direto, mas de jeito nenhum atualmente. Tá bom? Então, dia 6 de janeiro a gente volta com a visão quinzenal do mercado brasileiro. E semana que vem, dia 23, voltamos com a visão quinzenal global macroeconômica. Até lá, um abraço.